sendo conduzida por vários barcos pelas águas do rio Machado, simbolizando seu encontro das águas do rio Paraíba. E a imagem de Nossa Senhora Aparecida seja para todos nós sinal de graça, de esperança, de uma vida melhor, de uma vida digna. E que nós aprendamos, no exemplo de Maria, a conservarmos o nosso bem, a água.
nosso rio Machado e sobre nossos corações, para que sejamos cada vez mais conscientes da importância deste município para a vida de nossa comunidade. Mais uma vez, saudemos a presença da imagem de uma salva de palmas. E a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, reunidos agora nesta celebração inédita em nosso meio, vamos fazer a nossa purificação pessoal em preparação para a nossa participação nesta Eucaristia. Ponhamos-nos então na presença de Deus, aceitando a nossa condição de pecadores, abrindo-nos à misericórdia do nosso Deus, que ela copiosa venha sobre nós, para que purificados possamos então celebrar estes santos mistérios. Reconhecendo nossos pecados, peçamos perdão a Deus cantando. Pelos pecados, pelos passados, por divisões da tua igreja, ó Senhor. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Quem não te aceita, quem te rejeita, pode não ter por vezes tão cedo e bem mal. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Hoje se a vida é tão ferida, é que se a culpa a indiferença dos cristãos. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado.
acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Primeira leitura. Deus se preocupa com o bem-estar e com a dignidade da vida do homem. Por isso mesmo, cria toda a natureza para que todo ser humano seja pleno de vida. Ouçamos atentamente a primeira leitura. Do livro do Gênesis. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas e separe ele uma das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou o firmamento céus. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Deus disse que as águas que estão debaixo dos céus se ajuntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou o elemento árido de terra e o ajuntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Juntas onde
Se quisermos herdar aos nossos filhos uma vida digna, é preciso cuidar da terra e de todos os seus bens, para que haja vida às outras gerações de homens e mulheres que na terra hão de florescer. Do livro do Apocalipse, mostrou-me então o anjo um rio de água viva, resplandecente com cristal de rocha, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da avenida e às duas margens do rio, achava-se uma árvore da vida, que produz 12 frutos, dando cada mês um fruto, servindo as folhas para curar as nações. Não haverá nada execrável, mas nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos lhe prestarão culto. Verão sua face e seu nome estará nas suas frontes. Já não haverá noite, nem se precisará da luz de lâmpada ou sol, porque Deus a iluminará, e hão de reinar pelos séculos dos séculos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Jesus é aquele que tem a água da vida e que nos sustenta para a caminhada do dia a dia. Com bastante alegria, vamos aclamar o Evangelho cantando. Convertei-nos, diz o Senhor, porque o reino dos céus está perto. Glória a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus chegou a uma localidade da Samaria chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. E Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta de meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Jesus lhe pediu: dá-me de beber. Pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana disse a Jesus: sendo tu judeu, como pedes de beber para mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e conhecesses quem é que te diz, dá-me de beber, certamente tu lhe pedirias, e ele te daria uma água viva. A mulher lhe replicou: Senhor, não tens como tirá-la, e o poço é fundo. De onde tens, pois, esta água que é viva? És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e também seus filhos e seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que tomar desta água voltará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorra até a vida eterna. A mulher suplicou então: Senhor, dá-me dessa água, para eu não ter sede, nem vir buscá-la aqui. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos em plena campanha da fraternidade, esse momento de evangelização que a Igreja lança no Brasil em todo o tempo da Quaresma.
E cada ano a campanha da fraternidade nos chama a refletir sobre um determinado tema, seja ele religioso ou seja ele social. Lembremos-nos da campanha do ano passado, quando se falou dos idosos e quantos frutos a campanha produziu por esse Brasil afora, numa conscientização do valor do respeito por aqueles que já estão avançados em anos. E quantas iniciativas brotaram, então, em favor dos nossos idosos. Neste ano, a campanha da fraternidade nos aponta a água como fonte da vida. E esse tema da água é profundamente ligado a todos nós. Há uma ligação profunda entre a água e o ser humano. Nós somos gerados na água e durante 9 meses permanecemos no seio de nossas mães, numa bolsa de uma água maravilhosa que fornecia os elementos necessários para o nosso desenvolvimento e que nos guardou até o momento de sairmos daquele pequeno mundo, o seio de nossas mães, para entrarmos no grande mundo de Deus. E a água continuou ligada a nós. Nosso corpo humano é 70% constituído de água. Por isso mesmo, a água está presente no nosso organismo, no nosso corpo humano. E nós somos tão dependentes da água que se passássemos 10 dias sem água, o nosso organismo já não resistiria mais. O nosso organismo terminaria, simplesmente viria a morte. Assim, a água é profundamente ligada a cada um de nós. E não só por estar ligada à nossa vida, mas como a nossa grande servidora. É a água que nos lava, é a água que nos mata a sede, é a água que cozinha nossos alimentos, é a água que serve para tantas e tantas utilidades no nosso dia a dia, na nossa vida doméstica. E ainda é das águas que não vem tantos benefícios. As nossas usinas elétricas tiram a força das águas para iluminar as nossas casas, iluminar as nossas cidades, para movimentar nossos instrumentos domésticos, para movimentar toda essa infraestrutura da indústria no nosso meio, em nossas comunidades. A água, sim, não só ligada a nós, mas como a nossa grande servidora. Mas, meus irmãos, nós temos que nos aprofundar mais, e nós vamos chegar à água como uma criatura especialíssima de Deus. Nós ouvíamos aí na primeira leitura o autor sagrado falando da criação do mundo e proclamando que o Espírito de Deus pairava sobre as águas para torná-las capazes de produzir os seres. E nos mostrava como Deus reuniu as águas num só lugar, chamando-as de mar. E nós lemos no livro do Gênesis que um rio precioso cortava o jardim do Éden, dividindo-se depois em 4 vertentes, entre as quais os conhecidos e hoje tão atualizados Rio, Tigre e Eufrates. E a água continuou a ser uma presença, um dom de Deus. Quando o povo de Deus caminhou pelo deserto, Moisés, a ordem de Deus, mandou golpear a rocha dura, e da rocha saiu uma fonte de água viva, refrescante, que matou a fome do povo sedento na caminhada pelo deserto. A Bíblia está cheia de momentos em que a água aparece como uma graça de Deus, como uma bênção de Deus. Eliseu abençoa a água e transforma uma água imprópria para a bebida numa água realmente potável. Quando Deus envia ao mundo o dilúvio para renovar a criação, Deus, como que arrependido dos estragos causados pela água, Deus prometeu na Bíblia Sagrada jamais extinguir a vida no planeta, no mundo que Ele criara.
Quando nós percorremos o livro dos Salmos, quantas vezes o salmista fala da água como um dom de Deus. Lembremos-nos do Salmo 22, o Senhor é meu pastor, para águas refrescantes ele me conduz e reconforta a minha alma. Mas a água continua fazendo presença no Novo Testamento, na hora da redenção. É nas águas do Rio Jordão que o povo se deixava batizar, expressando o desejo de conversão. Por elas passou também o próprio Cristo Jesus. Jesus, em Caná da Galileia, mudou a água em vinho para não deixar fosse perturbada a festa daquele casamento. É sempre a água como um dom de Deus. Ouvimos no Evangelho essa cena tocante, Jesus cansado na sua peregrinação interminável, chegando ao poço de Jacó, meio-dia, sol ardente na Palestina, e Jesus vê aquela mulher que vem tirar água do poço, e ele, criatura humana que era sem deixar de ser Deus, pediu, dá-me de beber. Jesus, buscando a água que sedentasse a sua alma, para depois oferecer água viva àquela mulher samaritana. Quando Jesus é elevado na cruz, ele expressa todo o seu sofrimento pedindo, eu tenho sede. Mais uma vez a água presente na vida de Jesus. E quando ele entrega o Espírito ao Pai e morre na cruz, e aquele soldado lhe abre o lado com a lança, saiu sangue, as últimas gotas do seu sangue, e correu água, água que está no nosso corpo humano. Era água assinando o óbito do Filho de Deus, era água atestando que Jesus estava morto. Para os judeus, o sangue era a vida. Se não havia mais sangue no corpo de Cristo, se correu água, era porque ele estava realmente morto. Era a morte, repito, assinando o óbito de Cristo, fazendo o atestado da morte do Senhor. E quando o glorioso iria deixar a terra, ele enviou seus apóstolos, ide pregai o Evangelho a toda criatura, batizai a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, é a água presente no Novo Testamento e tornado um instrumento de vida e de regeneração para as nossas almas. Por isso mesmo a água faz parte integrante da nossa liturgia. É a água que asperge o povo de Deus, invocando para eles o orvalho das bênçãos divinas. É a água que, colocada no cálice da consagração, uma gota no vinho, faz a nossa comunhão com Cristo. Aquela gota absorvida pelo vinho é Jesus Cristo, unindo-nos a todos nós, a Ele, a pessoa divina do Filho de Deus. É a água que, lavando as mãos na celebração eucarística, lembra o povo de Deus a necessidade da pureza da alma para se achegar ao altar de Deus. E a água no batismo lava a alma das nossas crianças, fazendo-as filhas de Deus e trazendo para elas a vida divina, tornando-as irmãs de Jesus Cristo. Sempre a água agindo na nossa vida, seja como criatura de Deus, seja como dom de Deus, e pois seja também como um meio de santificação das nossas almas e das nossas vidas. Quando sentido tem, pois, meus irmãos, a campanha da fraternidade, que não apenas saía nos dizer água, fonte de vida, mas que faz toda a história da água, chegando até ao coração do Criador, que a criou e a tornou um elemento indispensável para a nossa vida e para a composição do nosso organismo humano. E a campanha da fraternidade está:
para nos recordar a necessidade de darmos atenção à água, de nós termos carinho com as águas, de nós termos verdadeiro amor para com as águas. Quantas vezes nós pensamos que a água nunca acaba, que é um ciclo na natureza, chove, há evaporação, formam-se nuvens, volta a água. De maneira alguma sabemos que a água está diminuindo cada vez mais. Nós sabemos de córregos que já estão quase secos. Nós sabemos de minas que diminuem muito a sua projeção de água. Nós estamos vendo as grandes cidades pelejando para ter água suficiente para a sua população. E já se pensa numa cidade como São Paulo em restringir a água, fornecendo água em determinados dias para determinados bairros. Regiões imensas estão na seca e lutam para a água. A igreja se empenha no Nordeste em cavar cisternas para recolher as águas da chuva. E este está sendo o segredo para matar a sede do povo nordestino. Essas cisternas, recolhendo as águas dos telhados, fornecem uma bebida saudável durante vários meses, diminuindo a seca que maltrata as nossas populações do norte e do nordeste do Brasil. E por que as águas estão sendo diminuídas? Por que as águas estão cada vez menos volumosas? Porque não há uma consciência ecológica de ver que o risco, que o rio é uma fonte de vida para todos nós. E por isso se transforma o rio num depósito de lixo. Tudo que não presta é jogado dentro do rio. Pneus velhos, garrafas, embalagens plásticas. E sabemos como o plástico é uma matéria que resiste por dezenas e dezenas de anos sem se dissolver. É o descaso para com os nossos rios e com isso prejudicando a vida das nossas águas. São as cidades e comunidades despejando sem escrúpulo esgotos dentro dos nossos rios e com isso matando a sua vida e diminuindo a sua utilidade. As fábricas despejando detritos venenosos e tudo buscando o leito do rio, como se não houvesse outra solução senão buscar o rio para fazer dele um depósito de tudo quanto é detrito, de tudo quanto é imundície. Pois bem, meus irmãos, esse processo é que está prejudicando as nossas águas. O desmatamento sem critério, gente cortando árvores das margens dos nossos rios, diminuindo a fauna que cerca os rios, a mata ciliar, com isso abrindo lugar para que as chuvas levem as suas enxurradas, as terras para dentro dos rios, diminuindo a profundidade dos rios, alargando as margens dos rios e diminuindo o seu leito, o seu curso. Tudo isso é violência contra a água. Tudo isso é desconhecimento ou desprezo do valor inestimável da água em nossa vida. E nós, meus irmãos, celebrando essa Eucaristia aqui nas margens do Rio Machado, nós queremos nos voltar para essas águas que banham a nossa cidade, voltar-nos para ela, agradecendo a esse Rio Machado, que nos dá as suas águas que, tratadas na estação de tratamento, vão correr nas nossas torneiras, vão estar presentes em todos os locais da nossa vida humana. Esse rio que deu nome à nossa cidade, chamamos Machado porque muito antes do povoamento dessas zonas já corria por aqui este rio chamado Machado. Sabe Deus quantos anos, talvez séculos, esse rio veio correndo por entre os vales, por entre as nossas montanhas, nascendo lá em Congonhal, passando por 7 municípios, é o rio da nossa integração municipal.
e trazendo para nós, nos seus 200 e tantos quilômetros de extensão, vida e promessa de vida sadia e de vida confortável. Por isso, meus irmãos, nós somos chamados, e a campanha da fraternidade, chegando bem perto de nós, nos leva ao Rio Machado, para que nós tomemos consciência da sua importância na nossa vida, para que nós saibamos usar com economia a água. Sabemos que a água não é um bem infinito, sabemos que é um bem limitado e por isso precisa ser economizado. E nós gastamos água como se ela não fosse faltar jamais e como se ela fosse um elemento praticamente desprezível. Vai-se escovar os dentes e toda a torneira aberta, deixando correr e correr água. Vai-se tomar banho demorados e a água correndo e vazando pelos esgotos, num desperdício muitas vezes lamentável. Nós não temos consciência da importância da água. Eu podia ver um dia passando por uma rua, duas comadres numa conversa animada e a mangueira correndo na estrada, na rua, já formando um pequeno córrego na sarjeta. É o desperdício da água e nós precisamos economizá-la porque ela é um bem necessário, indispensável para a nossa vida, para a vida de cada um de nós. A campanha da fraternidade, portanto, não vai ficar para nós machadenses como uma campanha teórica, mas uma campanha prática, porque ao olhar o nosso rio, nós estaremos nos recordando dos nossos deveres para, com esse dom de Deus, para a nossa cidade e para os municípios vizinhos e irmãos. Meus irmãos e minhas irmãs, oxalá não aconteça com a água o que aconteceu com a terra, que poucos foram se apossando das terras do Brasil e se tornando donos de grebas imensas, enquanto muitos estão à procura de um pedacinho de terra para um plantio doméstico. Que não aconteça com a água o que aconteceu com o petróleo, que caiu nas mãos dessas grandes companhias que segura o mundo nas suas mãos, com o preço da gasolina, com o preço do óleo, com os derivados do petróleo. Não aconteça com a água, porque a água é um bem social, porque a água é um bem necessário a todos. Ninguém pode se tornar dono da água. E nós sabemos que com essa diminuição de água, já há olhos cobiçosos procurando assambarcar-se das águas para interesse próprio e para a sua comercialização. A água é de todos. A água é dom de Deus para toda a humanidade. A água é necessária e indispensável para todo ser humano. Ninguém pode apossar-se da água para torná-la uma mercadoria, para explorar as águas em benefício próprio e em detrimento da maioria da população. E nós sabemos que já há olhos cobiçosos sobre as águas, sobre as nossas águas, porque sabem que nas águas está o futuro da humanidade. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não pecamos só contra Deus e contra os nossos semelhantes. Nós podemos pecar também contra a natureza. Sim, há um pecado ecológico, há um pecado contra a natureza. Pecar contra os dons de Deus é pecar contra Deus que nos deu esses dons. Nós somos chamados a não pecar contra a natureza que nos cerca, porque a natureza e o homem são os dois maiores e completos dons de Deus, um completando o outro, um necessitando do outro. A natureza e o homem são as duas doações fundamentais de Deus para toda a humanidade. Que nós, meus irmãos, tenhamos essa consciência de respeitar
sobretudo o nosso rio Machado. Nem um toco de cigarro pode ser jogado nele, mesmo distraidamente. Seria já um atentado contra o rio Machado. Nós somos chamados, meus irmãos, eu diria, a nos tornarmos policiais das nossas águas. Nossa comunidade é chamada a se transformar numa corporação policial aquática para defender a nossa água, sobretudo o rio que nos banha, o nosso querido Rio Machado. E se ele for preservado cada vez mais, se ele for respeitado nas suas exigências, se não se cortar uma árvore, porque cortar uma árvore desnecessariamente é pecado ecológico, que não se prendam aves e pássaros impedindo a procriação, porque isso é pecado ecológico, é pecado contra a natureza. Que não se pesque em épocas proibidas, impedindo a desova dos nossos rios, dos nossos peixes, e assim diminuindo a sua serventia, a sua abundância no meio de nós. Tudo isso, meus irmãos, atentar contra a obra de Deus é atingir o próprio Deus. Desprezar as obras de Deus é desprezar o autor dessas obras, que é o próprio Deus. Que a campanha da fraternidade crie em nós o senso da economia e do respeito para a água. E, sobretudo, faça-nos olhar sempre o Rio Machado como uma dádiva de Deus, um dom de Deus inapreciável, para que, respeitado, querido e amado, ele possa se tornar, na verdade, aquele sustento para a saúde do nosso povo e para que a nossa comunidade se firme como uma comunidade sadia, uma comunidade responsável, uma comunidade de cultura. Meus irmãos e minhas irmãs, acariciar a natureza, evitar fazer mal à natureza, é fazer carinho no rosto de Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, surgiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos, irmãos e irmãs, nossa louvação a Deus pela água, dom divino e sopro sagrado da vida. Nossa resposta: obrigado, Senhor. Pela água do nosso batismo. Obrigado, Senhor. Pela água, dom de Deus. Obrigado, Senhor. Pela água que releva a grandeza e o poder do nosso Deus. Obrigado, Senhor. Pela água que nos fala da ternura e da amizade de nosso Deus. Obrigado, Senhor. Pela água, fonte de vida. Obrigado, Senhor. Pela água que enfeita a natureza. Obrigado, Senhor. Pela água que lava e refresca nosso corpo. Obrigado, Senhor. Pela água com a qual preparamos os nossos alimentos. Obrigado, Senhor. Pela água que mata a nossa sede. Obrigado, Senhor. Pela água que abriga milhões de peixes. Obrigado, Senhor. Pela água que cai com a chuva. Obrigado,
Obrigado, Senhor. Pela água que faz crescer as plantas que produzem flores e frutos. Obrigado, Senhor. Pela água que corre para o mar. Obrigado, Senhor. Pela água que mata a sede. Obrigado, Senhor. Pela água que reconforta a vida. Obrigado, Senhor. Pela água que restaura nossas forças. Obrigado, Senhor. Pela água que produz alimentos. Obrigado, Senhor. Pela água do rio Machado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Chegue até vós a nossa voz agradecida, pois tudo vos apresentamos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Momento das oferendas. Ao Senhor da vida, que nos oferece a água, fonte de todas as riquezas naturais, queremos oferecer o pão e o vinho, frutos de nosso esforço na construção do reino de Deus. Representantes do Grupo Amar, de reciclagem de lixo, trazem ao altar as oferendas que serão consagradas. E junto delas, oferecem o serviço prestado de limpeza do leito do rio, recolhendo lixo ali depositado. Participam também deste momento antes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, que trabalham diretamente com a captação e o tratamento das águas do Rio Machado. Recebe, Senhor, todo o nosso esforço de preservação da água e concede-nos forças para transformarmos o mundo em que vivemos. Bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada, Senhor. Irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para o nosso reino e de toda a sua igreja. Ó Deus de bondade, concedei-nos por este sacrifício e, pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. A verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças. É nossa salvação dar-vos glória em todo tempo e lugar. Pela
pela penitência desta quaresma, corrigis os nossos vícios, elevais os nossos sentimentos, nos dais força e recompensa por Cristo Senhor nosso. Por isso, com todos os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo. Sois santo e fonte de toda santidade, santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto para celebrar a minha memória. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa João Paulo, nosso Bispo José Geraldo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos neste momento dessa liturgia, quando a Igreja lembra os seus mortos, nós estaremos evocando aqueles que perderam a vida nas águas do Rio Machado. Água, fonte da vida, água, ocasião também de morte. A cada nome chamado, jogaremos um botão de rosa no rio. Nossa homenagem, nossa saudade, nossa prece. Padre José Souza Ribeiro.
Devanil Francisco da Silva. Diná Reis Borges. Edson Walter Gonçalves. Fabiano Augusto da Silva. Fernando Lopes Fernandes. Hélio Felipe da Silva. Hugo de Paula e Silva. Joana Dark da Silva Domingues. José Benedito da Silva. José de Souza Fernandes Filho e Josefa Pereira Vasconcelos. Juliano Almeida Domingues. Lázaro Avelino da Silva. Lázaro Mariano Paiva. Lúcia Helena Aparecida da Silva. Luiz Antônio Pereira. Luiz Carlos Codinoli. Maércio da Silva Azarias. Marcelo Taixeta. Marcos Serafini. Maria Aparecida de Moraes. Maria de Lourdes Rodrigues. Maria Luzia Freire. Meire Siqueira Félix. Mateus Lima Souza Dias. Pedro Paulo de Carvalho. Reginaldo Caetano Cruz da Silva. Reginaldo Dionísio. Renilda Dias dos Santos. Renato Alves Ramos. Sebastião Pereira Pinto. Sérgio da Silva. Teodomiro Augusto da Silva. Tiago Fratos da Silva. Tony Vilas Boas. Vanderlei Roberto dos Santos. Walter Nogueira. Tua voz na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. É celebração da água, meus irmãos. E a água do céu vem também participar conosco dessa nossa celebração. Por
Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Com fé e amor, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e agora para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Voltemos-nos, irmãos, uns para os outros e nos demos a paz. Convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e serei salvo.
sacrifício, que pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que esta chuva que veio participar da nossa celebração seja resposta do céu às nossas preces e expressem as bênçãos de Deus, que desçam copiosas sobre cada um de nós, como desce copiosa essa chuva que nos mimoseia neste instante.